Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje nele, nós vamos explicar um pouco para vocês sobre um dos povos mais importantes que já habitou na América Latina, os Incas. Acompanhe aqui nosso super mapa mental, de acordo com a nossa sequência de cores, que vai desde o amarelo até o vermelho. E vamos combinar, né? Só de olhar para ele aqui já dá para entender muita coisa. Mas a gente faz questão de te explicar tintim por tintim de cada tópico. Se quiser, tire um print para estudar mais fácil depois. Acompanhe a gente e vamos descobrir o que é a história deles no Jazéva. Características. Os Incas foram uma enorme civilização que habitou a América do Sul do século XIII ao XVI. Eles, na verdade, eram uma civilização que dominou outros povos espalhados por territórios vizinhos, impondo os seus impostos e a política. Para interligar as inúmeras povoações, os Incas construíram diversas estradas e trilhas para a comunicação, por ordem do imperador Pachacuti, que era chamado de Sapa Inca, e por conta do grande território que tinham, eles próprios se chamavam de Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções. Os Incas se desenvolveram na parte oeste da América do Sul, numa região conhecida por Andina, por causa da Cordilheira dos Andes, onde hoje se encontram a Bolívia, a Argentina, a Colômbia e o Peru, onde ficava a capital do império, que se chamava Cusco. E geograficamente, eles se dividiam em 4 províncias, chamadas de Chincasuyu ao norte, Antisuyu ao leste, Contisuyu ao oeste e Colassuyu ao sul. A economia inca era caracterizada pela sua imensa agricultura, onde eles usavam a técnica de curvas de níveis para aumentar a produção. Eles plantavam principalmente o milho, a batata, o algodão e a pimenta. A sociedade inca se assemelha com a sociedade maia, pois eram divididas em nobres, que eram a elite do império tendo inúmeros luxos, os governadores, que eram uma camada intermediária, mas que tinham certo poder, pois governavam as 4 províncias, e nos trabalhadores, que ocupavam mais de 80% da população, sendo a base da economia inca. Os Incas tinham uma política teocrática, ou seja, a religião que comandava a política e as decisões públicas. Inclusive, eles acreditavam que o seu imperador era uma divindade descendente do Sol. Ele tinha tanto poder e devoção que podia interferir até na vida privada de seu povo. Os deuses incas eram enormes forças na natureza, como o Sol e a Lua. Inclusive, esses 2 astros tinham inúmeras festas religiosas para si. Os incas também eram muito supersticiosos. Eles acreditavam em locais sagrados e lá construíam seus templos. E também costumavam sacrificar animais em oferta ao Sol e à Lua, podendo ser lhamas, porquinho da Índia e até vítimas humanas. Apesar de ser um grande império, a cultura inca era bem diversificada, pois, como já falamos, eles conquistaram outros povos antigos, fazendo com que muito dessa cultura antiga predominasse no seu império. Eles possuíam cerca de 30 idiomas para os 10 milhões de incas. Assim como nos outros povos da América Espanhola, como os maias e os astecas, os incas foram dominados pelos espanhóis no século XVI. Porém, essa dominação teve a ajuda de uma grande guerra interna, pois os filhos do atual imperador Huayna Capac, que se chamavam Huáscar e Atahualpa, disputavam o poder após a morte do pai, o que enfraqueceu o império, fazendo com que Francisco Pizarro conquistasse o Império Inca com os espanhóis. Porém, os incas fizeram muitas rebeliões, mas não tiveram forças contra os invasores europeus. Apesar desse império não existir mais nos dias de hoje, nós não podemos esquecer o quanto eles foram importantes para contar a nossa história atual. E eu tenho certeza que os incas são muito mais interessantes do que você imaginava, não é? Agora o tempo é seu. Não se esquece de tirar um print do nosso mapa mental para você dar uma estudada básica na sua casa. E não se esquece, tá? Que é para você estudar de acordo com a nossa sequência de cores, indo desde o amarelo até o vermelho. Bom, também não se esquece de curtir nosso vídeo, que dá um pouquinho de trabalho para fazer. Bons estudos e até outra hora.